Olá, meus queridos amigos, bem-vindos ao nosso primeiro encontro do nosso curso bíblico sobre o Evangelho de Mateus. Eu sou o Padre Alisson Parro, atualmente pároco da paróquia Santo Antônio de Pádua, aqui em São José do Rio Preto, na Zona Norte, e também professor do Seminário Maior Sagrado Coração de Jesus. Atualmente leciono hebraico e grego bíblicos e também a matéria chamada Pentateuco, que são os 5 livros da Bíblia. Se você nos acompanha nesse momento, compartilhe em sua rede social, você poderá enviar também as suas perguntas. Essa é a nossa primeira vez que fazemos uma transmissão desse gênero e nós iremos ajustá-la conforme você também nos ajudar. Esperamos que mais importante do que as técnicas de filmagem seja que você possa então aprender o conteúdo da fé. Antes de nós começarmos, eu gostaria então que você pegasse em sua casa a sua Bíblia, um lápis, uma caneta e um caderno para você anotar, porque muitas informações que eu irei falar aqui, você com certeza deverá retomá-las após, para que esse conteúdo se fixe em sua memória e você possa então começar a fazer um raciocínio da fé. A minha proposta nessas quartas-feiras que antecedem a Semana Santa é nós estudarmos o relato da paixão no Evangelho de Mateus. São apenas 2 capítulos, capítulos 26 e 27. Lembrando a todos que o Evangelho de Mateus tem 28 capítulos. Por que eu escolhi então falar sobre a paixão segundo Mateus? Como vocês sabem, neste ano a Igreja, na sua liturgia, propõe esse Evangelho, que é o ano A na liturgia, o Evangelho de Mateus. Quando nós acabarmos esse ciclo litúrgico, é o ano B, o Evangelho de Marcos, e depois o ano C, o Evangelho de Lucas. Nós já iniciamos um trabalho de reflexão na paróquia nesse sentido sobre o Evangelho de Mateus. Estudamos os 2 primeiros capítulos desse evangelista, desse evangelho, e haveria essa formação sobre o relato da paixão, mas por causa do coronavírus isso não foi possível, por isso achei por bem então disponibilizar essa formação online, que seja a primeira de muitas. Bom, vamos começar então a falar sobre a paixão, a narrativa da paixão do Evangelho de Mateus. Antes disso, nós iremos pegar 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 21 a 25. Eu gostaria que você prestasse bem atenção. É uma carta de São Paulo. O próprio Paulo escreveu à comunidade de Corinto, que era uma comunidade de língua grega, uma cidade importante da Grécia. Inclusive nos dias atuais, alguém pode visitar, por exemplo, a cidade de Corinto. Existe até os dias atuais. O que se diz então em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 21 a 25. Com efeito, visto que o mundo, por meio da sabedoria, não reconheceu a Deus na sabedoria de Deus, aprove a Deus pela loucura da pregação salvar aqueles que creem. Os judeus pedem sinais e os gregos andam em busca de sabedoria. Nós, porém, anunciamos Cristo crucificado, que para os judeus é escândalo, para os gentios é loucura, mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, é Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Por que nós começamos com essa citação de uma carta paulina? Por que Paulo traduz bem aquilo que era o significado da pregação de um Messias crucificado no século I? Para nós cristãos que hoje como igreja sempre professamos o símbolo apostólico, todos os domingos, nas festas e solenidades, quando dizemos padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao 3º dia, depois de 2000 anos parece que falar de um Messias crucificado não tem tanto impacto. Também nas nossas devoções populares, na Via Sacra, por exemplo, conhecida no latim Via Crucis, os cristãos, nos dias atuais, podem refletir sobre esse mistério da paixão. Se nós olharmos para toda a história do cristianismo, inclusive no período medieval ou no moderno, nós temos devoções, práticas de espiritualidade que convidarão as pessoas a abraçarem a cruz de Cristo. Nós temos, por exemplo, o crucifixo em nossas igrejas. Todas as igrejas têm um crucifixo ao fundo do seu altar. Também nas nossas casas, muitos católicos colocam como adorno
e muitos carregam a cruz como uma verdadeira joia, um artefato que carregam no peito. Mas a grande pergunta que nós devemos fazer é se o homem do século XXI tem consciência exatamente do escândalo da cruz, aquilo que Paulo fala à comunidade de Corinto por volta entre os anos 50 a 55 depois de Cristo. Hoje parece que nós não precisamos dar mais a justificativa de como crer no Messias crucificado. Era diferente para os primeiros cristãos. Os primeiros cristãos, eles tinham a necessidade de justificar por que Jesus, se propondo como Messias, foi rejeitado por Israel, porque ele foi crucificado. Qual é o sentido dessa punição? As primeiras pregações cristãs vão tentar apresentar aquilo que nós falamos que é o mistério da paixão, morte e ressurreição para as pessoas, primeiro no mundo judaico, mas assim conforme a igreja vai se expandindo também ao mundo greco-romano. Vamos olhar então qual era a concepção do mundo pagão sobre a cruz. Por exemplo, a crucificação ou crucifixão, as duas formas do português são corretas, são sinônimas. Ela não é uma invenção romana, é uma invenção persa. Foi o Império Persa que inventou essa maneira de executar as pessoas. Depois isso foi passado para Alexandre Magno, e seus sucessores, seus generais que sucederam então após a morte de Alexandre Magno, e os romanos acabou chegando até os romanos. Os romanos irão usar a cruz como uma forma de pena, vamos dizer, capital política, para punir os rebeldes. Então a cruz era destinada, por exemplo, para rebeldes estrangeiros, ou seja, aqueles que lideravam exércitos contra Roma. Muitos foram submetidos à morte de cruz. Para alguns escravos, também os escravos poderiam ser mortos com essa pena, criminosos e assaltantes. Tanto é que nós temos, por exemplo, eu fiz uma pesquisa na literatura, por exemplo, latina, que nós temos um poeta latino chamado Plautus, talvez na tradução em português é Plauto, que descreve a crucificação como o último destino de cada escravo. Então veja bem, Plautus fala, a crucificação é o último destino de cada escravo. Também, por exemplo, Valérius Maximus, que era outro escritor romano, define a cruz como punição de escravo, e Tácito no português, como a punição usualmente exercida sobre os escravos. No direito romano, como vocês sabem muito bem, o cidadão romano geralmente não recebia uma morte de cruz, e é dentro dessa lógica porque Paulo vai ser decapitado e Pedro vai ser crucificado, porque Paulo era cidadão romano, enquanto Pedro, por exemplo, ele também era de origem judaica. Paulo tinha consciência disso, então nós vamos pegar agora um hino importante do cristianismo no início, que está em Filipenses, que nos apresenta exatamente essa realidade da cruz associada aos escravos, uma punição digna de escravos. É em Filipenses capítulo 2, versículos de 6 a 8. Paulo afirma o seguinte, em Filipenses capítulo 2, 6 a 8: Ele, estando na forma de Deus, não usou de seu direito de ser tratado como um Deus, mas se despojou, tomando a forma de escravo. Veja bem, Paulo diz, mas se despojou, tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens, e reconhecido em seu aspecto como um homem, abaixou-se, tornando-se obediente até a morte sobre uma cruz. Você agora tendo bem claro o contexto então do mundo romano, dessa morte que era destinada então não para cidadãos romanos, mas em grande parte para estrangeiros, escravos e rebeldes políticos, você entende que Paulo era ciente dessa mentalidade presente no mundo romano. Por quê? Se a crucificação era um castigo de escravos, nesse hino cristão muito antigo, se fala exatamente isso, que Cristo assumiu a forma de escravo. Então por isso que ele foi digno dessa morte e morte de cruz. A morte de cruz era algo horrível para a mentalidade da época, tanto é que Cícero, grande orador romano, ele se refere a uma frase bem conhecida no latim, que a morte de cruz é a pena mais cruel e nojenta que alguém poderia receber. Comece a pensar, os cristãos que começam a anunciar o Messias crucificado,
para um público que é romano, dentro do Império, essa pregação ela sofre muita resistência pelo próprio nível, pela própria mentalidade cultural. Mas vamos ver agora no mundo judaico, porque primeiro vimos no mundo romano como que a morte de cruz chegou até Roma, vamos ver no âmbito judaico. No âmbito judaico também a morte de cruz era algo horripilante para a mentalidade da época. Quando os romanos foram submeter, onde hoje é Israel, onde vai se tornar depois a Judéia, a Galileia, eles usaram sistematicamente a cruz como forma de fazer ceder à rebelião do povo. Então a cruz foi usada como domínio, como expressão do domínio romano naquela província, digamos assim. Porém nós temos uma citação tirada do Pentateuco, que é do livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Vamos olhar aqui, Deuteronômio capítulo 21. Um momentinho eu vou pegar. Você pode ir anotando essas citações na sua casa e depois você pode, evidentemente, retomá-las para o seu estudo. Deuteronômio capítulo 21, 22 a 23. Vamos ver o que diz então no 5º livro da Bíblia, chamado Deuteronômio. Se um homem culpado de um crime merece a pena de morte, é morto e suspenso a uma árvore. Seu cadáver não poderá permanecer na árvore à noite. Tu o sepultarás no mesmo dia, pois o que for suspenso é o maldito de Deus. Deste modo não tornarás impuro o solo que o Senhor teu Deus te dará como herança. Veja bem, se um homem culpado de um crime que merece a pena de morte é morto e suspenso a uma árvore, diz aí no final, o que for suspenso é o maldito de Deus. Vamos analisar o uso desse texto. Paulo, por exemplo, em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Ele faz referência na intertextualidade a esse texto de Deuteronômio, quando ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que é suspenso ao madeiro. Mas a grande pergunta que nós devemos fazer é se esse tipo de exegese, de interpretação do texto de Deuteronômio, ele é justo dentro da mentalidade da época. Nós sabemos, por causa dos escritos de Qumran, o que são os escritos de Qumran, para você entender? A Qumran era uma comunidade que existiu até o final do século I, na época da invasão romana, no ano 66, 70, quando a guerra judaico-romana termina, com a conquista de Massada, no ano 70 depois de Cristo. E essa comunidade era muito antiga, ela tinha vários pergaminhos, eles faziam cópias dos livros da Bíblia, mas também havia regras da comunidade. Isso foi encontrado entre os anos 1947 e 1948 e representou uma revolução para os estudos bíblicos. Então, entre esses escritos de Qumran, que é perto do Mar Morto, você pode pesquisar na internet, estava de posse esses escritos, era a Jordânia. Quem começou a pesquisá-los foram os padres dominicanos da École Biblique, da Escola Bíblica de Jerusalém. E depois, quando na Guerra dos 6 Dias Israel conquista a parte ali do território que estava sob o domínio da Jordânia, e esses pergaminhos hoje estão subpostos ao governo de Israel, da Universidade Hebraica de Jerusalém. Em um desses escritos, ali se vê claramente no rolo pergaminho, chamado pergaminho do templo, que na época de Jesus, esse texto de Deuteronômio ele foi interpretado, estar suspenso a uma árvore, foi interpretado estar suspenso numa cruz, a morte por cruz, a morte horrível. Inclusive nesse texto de Qumran, do segundo pergaminho do templo, se diz, por exemplo, se justifica a morte de cruz para aqueles que seriam os traidores do povo, que contariam os segredos de Israel, por exemplo, para os romanos, para os invasores. Porém, a gente pode se perguntar qual que é o sentido original dessa expressão presente no Pentateuco, no livro de Deuteronômio, suspenso uma árvore, que nós encontramos, inclusive, não só nos escritos de Qumran, mas nós encontramos também no Novo Testamento, por exemplo. Nós encontramos em Atos, capítulo 10, versículo 39. Vamos dar uma olhada em Atos, capítulo 10, versículo 39, para vocês perceberem que não somente Paulo, na carta aos Gálatas, mas também
em Atos dos Apóstolos, antes vamos ao capítulo 5, versículo 30, nós vamos ver uma expressão semelhante a isso. Capítulo 5, versículo 30, já achei, diz o seguinte, se falando a respeito de Jesus: o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Então veja bem, o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Madeiro está se fazendo referência nitidamente à morte de cruz. Mas temos outro texto, Atos capítulo 10. Vamos ver lá também, Atos capítulo 10, versículo 39. Atos capítulo 10, versículo 39, diz: e nós somos testemunhas de tudo que ele fez na região dos judeus, em Jerusalém. Ele, a quem, no entanto, mataram, suspendendo-o ao madeiro. Nós vemos aqui nas entrelinhas do texto, então, uma intertextualidade com o texto de Deuteronômio, capítulo 21, versículos 22 até 23, em que faz esse uso que havia na comunidade currânica do século I, ou seja, compreendendo esse texto de Deuteronômio como maldito aquele que era crucificado na cruz. Mas se nós olharmos exatamente o texto na sua origem, o texto não fala de uma morte na cruz, o texto lá do livro de Deuteronômio, mas fala daqueles que foram mortos por lapidação ou por decapitação, e depois seus corpos eram suspensos, digamos assim, sobre uma árvore, para que esses corpos então fossem humilhados. A gente tem que entender toda uma antropologia judaica que está por trás, mas esses corpos deveriam ser tirados e enterrados. Mas é algo consenso, que tanto na época o uso de Paulo, o uso na comunidade currânica, no Novo Testamento, era um consenso que essa interpretação, esse é o primeiro sentido original do texto, ou seja, a morte por lapidação e decapitação, mas depois ele vai ser estendido no século I depois de Cristo àqueles que morrem pela morte de cruz. Ou seja, então, se essa era a concepção da época, a pergunta é evidente aqui: se Jesus morreu na morte de cruz, esse texto era interpretado dessa forma, ele é um maldito por Deus. Então ele é uma contradição, o Messias ser crucificado, receber uma morte tão vergonhosa, e por isso então Paulo vai falar na carta aos Coríntios que os judeus pedem sabedoria, os judeus pedem sinais, e nós anunciamos Cristo crucificado. Mas nós não temos só esse problema na época para falar sobre o discurso da cruz, coisa que nós não percebemos se nós não entendermos a realidade, mas também no mundo grego, entre os gregos. Nós temos um lado os romanos, os judeus, nós temos o grego, porque a filosofia da época desenvolvida não concebia a possibilidade do sofrimento de um filho de Deus. Se nós olharmos para os deuses gregos, no início da mitologia, século VIII a.C., mas depois, após a filosofia platônica, aristotélica e todas as correntes filosóficas que chegam até o século I, nós veremos então que era difícil para o público que recebeu a primeira pregação cristã aceitar, por exemplo, a possibilidade de um Deus que haveria de sofrer. Esse foi um grande problema, por exemplo, da pregação cristã no início. Paulo ele vai enfrentar esse problema, por exemplo, na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, quando ele vai falar sobre a realidade da ressurreição. Por que será que Paulo fala tanto sobre o Cristo crucificado nos primeiros capítulos de Coríntios? Porque exatamente está por trás desses problemas de entendimento daqueles que se diziam cristãos da época, que tinham dificuldade, pelo seu próprio contexto cultural, de aceitar o Messias crucificado. Mas a mesma coisa também acontece na Galícia, ou seja, na carta aos Gálatas, e também na cidade de Filipos, na carta aos Filipenses. Por isso que Paulo então vai fazer questão, nós estamos falando bastante de Paulo aqui, porque a gente vai entrar no Evangelho de Mateus, mas eu estou dando uma contextualização para você entender nos próximos encontros, que nós teremos até a Semana Santa, o que é a loucura da cruz. Quando nós anunciamos, nós colocamos a cruz sobre os nossos peitos, às vezes a cruz não nos escandaliza mais, porque se tornou simplesmente apenas um objeto cultural. Para tanto, nós vemos, por exemplo, Gálatas, capítulo 6, vamos ver Gálatas, que é uma carta em que Paulo aqui ele está muito bravo, essa comunidade deu muito problema para Paulo. Paulo tem que corrigir um pouco aquilo que essa comunidade compreende, mas veja o que Paulo diz em Gálatas capítulo 6, versículo 14: quanto a mim, não aconteça gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado, para mim e eu
para o mundo. Então, com essa breve introdução, a gente já tem muito bem claro o porquê então os cristãos sentiram a necessidade de apresentar uma resposta, era uma apologia, uma tentativa de justificar a sua fé, seja para o mundo judaico, seja para o mundo grego, bem como para o mundo romano. Então a narrativa da paixão que nós iremos entrar agora, especificamente no Evangelho de Mateus, nós temos todos os evangelhos, as narrativas da paixão, Mateus, Marcos, Lucas e o Evangelho de João, mas também nós temos textos, seja nos Atos Apóstolos, nas cartas paulinas e outras cartas, que se referem à realidade da morte de Cristo na cruz, de sua paixão como Messias. Mas o que eu gostaria de deixar bem claro é que a paixão, na sua estrutura narrativa, quando ela foi proposta para as pessoas, ela não busca ser apenas um relato biográfico, como se fosse um jornal, tivesse um historiador anotando ali os mínimos detalhes, como uma espécie de crônica jornalística para nos apresentar. Quem entra nos evangelhos com essa mentalidade trai o texto. No fundo, o evangelho, para você entender, tem fundamento histórico sim por trás, porque essas tradições foram transmitidas pelas comunidades cristãs, mas a grande preocupação dos evangelistas é fazer catequese, evangelizar no sentido de gerar fé nos seus ouvintes sobre a respeito daquilo que a igreja, ou seja, a comunidade dos discípulos de Jesus, acreditava enquanto Jesus de Nazaré, o Messias, enviado pelo Pai para o povo de Israel e para toda a humanidade. As narrativas da paixão então surgem a partir da pregação cristã. A pregação cristã, ela tem um termo que chama querigma. O que é querigma no grego? Vem do verbo kerison, no grego significa anúncio, ou seja, antes de os evangelhos surgirem como narrativas, nós temos a pregação da igreja, a pregação apostólica, e a partir disso então houve a necessidade de montar esses ciclos narrativos. E então os evangelhos surgiram exatamente para ser uma resposta da igreja, em primeiro lugar para os próprios cristãos, para os fortalecerem na fé, mas para fundamentar a perspectiva da fé eclesial no mundo então, no mundo greco-romano e também no diálogo com o judaísmo. Vamos então agora entrar no Evangelho de Mateus. Essa foi uma breve introdução, haveria muito mais coisa para eu dizer, mas aqui é mais um encontro de divulgação, para gerar um apetite, um desejo no seu coração para os estudos bíblicos. Convido agora você então, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus. Então nós vamos focar no evangelista Mateus. O evangelista Mateus é o primeiro dos evangelhos propostos, o chamado cânon bíblico do Novo Testamento. O que é o cânon bíblico? A palavra cânon vem do grego, significa norma, regra de medir. O cânon bíblico são os livros considerados então como fundamentais para a vida litúrgica, para a vida eclesial, para a vida de fé dos cristãos. E na sequência do cânon bíblico, ou seja, do Novo Testamento, Mateus ocupa o primeiro posto. Nós temos aí, se você olhar a sua Bíblia, Mateus, depois nós temos o Evangelho de Marcos, em seguida o Evangelho de Lucas e o último Evangelho de João. Para você que às vezes nunca estudou sobre Bíblia ou não teve esse acesso a essas informações, hoje nos estudos bíblicos, não só no meio católico, mas também entre exegetas alemães de origem protestante, aqueles que são, claro, das faculdades luteranas, de igrejas sérias, nós consideramos o Evangelho de Mateus, os Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, nós os chamamos como Evangelhos sinóticos. Por que esse termo sinóticos? A palavra sinótico vem do grego, sim, e ópticos, quer dizer, porque eles apresentam uma visão panorâmica da vida de Jesus. Esses evangelhos têm muitas semelhanças entre eles, passagens, relatos que diferem em aspectos pontuais, mas o fato deles serem semelhantes, veja bem, não quer dizer que eles sejam iguais. Isso aqui é um erro que muitas pessoas fazem, porque eles têm diferenças teológicas, porque cada evangelista, cada um desses evangelhos foi destinado a uma comunidade de fé. Você pode se perguntar, mas Padre Alisson, como que nós podemos saber que tipo de comunidade de fé para quem eles escreveram esses evangelhos? Quem eram esses homens? Nós não temos nenhum texto arqueológico que vai apresentar exatamente como foi o texto, uma informação arqueológica, uma informação histórica, de como que foi a compilação do texto em si mesmo. O que nós temos é como o texto chegar. Então, qual que é o trabalho daquilo que são o exegeta? O que é o exegeta? É o especialista
que estuda o texto bíblico, que estuda as variantes, que estuda os pergaminhos, que confronta os textos com as suas diferenças gramaticais, sintáticas, etc. Quando nós escrevemos um texto, nós usamos isso, qualquer professor de língua portuguesa sabe muito bem isso. Cada pessoa tem um estilo, a maneira dele organizar o seu texto, os vocabulários que a pessoa utiliza, a construção sintática presente naquela peça textual. Então é por meio da organização do texto, do vocabulário grego, da confrontação, por exemplo, desse vocabulário com os escritos da época, que nós podemos chegar pelo texto a uma interpretação de como era essa comunidade. Eu sempre digo para os meus alunos no seminário, um texto ele pode suscitar 1, 2 ou até 3 interpretações, mas não todas as interpretações. A melhor maneira de hoje, nós, como na interpretação bíblica, é nós buscarmos combatermos o fundamentalismo bíblico. O que é o fundamentalismo bíblico? O fundamentalismo bíblico não é bíblico, ele antecede a Bíblia. Ele é algo que as pessoas, ao entrarem na Bíblia, entram erroneamente. O problema não está na Bíblia em si, mas na maneira como as pessoas começam a interpretar. O fundamentalismo bíblico parte do pressuposto, por exemplo, que na Bíblia só existe um gênero literário, que é chamado gênero histórico, como se a Bíblia fosse uma espécie de crônica histórica. Isso é um erro crasso, e qualquer pessoa que entende mais de estudos literários saberia reconhecer isso, porque na Bíblia nós temos gêneros literários. Há textos que são poéticos, há textos, por exemplo, que inclusive é erótico, o Cântico dos Cânticos, há textos que vão apresentar uma saga, por exemplo. Então, antes de nós entrarmos na Bíblia, e qualquer fundamentalista deveria responder isso, há perguntas que são fundamentais na interpretação de qualquer texto, seja ele bíblico ou não, perguntas que revelam que aquele que é o intérprete não é um analfabeto funcional. O que é um analfabeto funcional? Aquele que lê o texto, decodifica, mas não consegue interpretar o texto nas suas entrelinhas, portanto não é um leitor, não é um intérprete competente. Nós deveríamos nos perguntar diante de qualquer texto, o que o texto diz? A primeira coisa, ou seja, qual que é a sua mensagem? O que o texto diz? O que? Então, a primeira perguntinha. Depois, quem escreveu? Quem é o autor desse texto? Porque aquele que escreveu o Evangelho de Mateus não é o mesmo que escreveu o Evangelho de Marcos. Paulo, que escreve as cartas, não é o mesmo que escreveu, por exemplo, as 3 cartas de João. Quem escreveu o Apocalipse não é o mesmo que escreveu, por exemplo, Gênesis. Então, quem escreveu? Quem é o autor? Então, o que? Aí nós perguntamos o conteúdo da mensagem. Quem? Nós perguntamos o autor. A pergunta, para quem escreveu? Quem que é o público-alvo primeiro? O público-alvo primeiro não é nem você, nem cada um de nós. O público-alvo é uma comunidade que vive no século I. Então, para quem os evangelhos, ou até as cartas de Paulo, qualquer escrito bíblico foi escrito? Então, o que, quem, para quem? Mas aqui entra uma outra pergunta, o como? O como é o gênero literário? Como o evangelista quis transmitir a sua mensagem? Quais são as palavras que ele utilizou? Por que ele focaliza uma cena, por exemplo, apresenta uma informação e não apresenta uma outra? Então, como? O gênero literário, porque é importante, não é importante só a mensagem, é importante a minha forma, a maneira como nós, por exemplo, nos comunicamos. A outra pergunta, onde foi escrito? Porque se foi escrito numa comunidade de língua judaica ou de língua grega, uma coisa. Se foi escrito onde? Numa comunidade de origem pagã, é uma outra coisa. Então, onde? E depois, quando? Em que época isso foi escrito? Essas perguntas deveriam permear e toda pessoa deveria, ao interpretar a Bíblia, ser competente. Você pode dizer, mas Padre Alisson, eu tenho a Bíblia só em português, eu não tenho acesso à Bíblia nas suas línguas originais. Ou seja, para o Novo Testamento, o grego, o grego bíblico chamado koiné. Para o Primeiro Testamento, conhecido por nós cristãos como o Antigo Testamento, o hebraico, o aramaico para algumas partes, e para nós católicos, livros chamados deuterocanônicos, como o livro da sabedoria, ou o livro de Eclesiástico, que é o Sirácida, grego. Eu não sei isso, como chegar então a um conhecimento mais próximo do estilo do autor, para quem escreveu. Daí a importância de você fazer um bom curso bíblico, de você ter uma formação com alguém que é especialista na área, para evitar desentendidos.
para que você se aproxime mais do texto na intencionalidade do seu autor. Eu lhe convido, eu te faço um desafio. Pegue a Bíblia, por exemplo, pegue o texto de Mateus, que nós não iremos interpretar daqui a pouco. Se você tiver uma Bíblia na sua casa, tiver mais uma Bíblia, compare essa Bíblia, a tradução em português. Pega Mateus capítulo 26 e capítulo 27, que nós iremos fazer daqui a pouco. Vamos comparar. Pega, por exemplo, essa tradução chamada Bíblia de Jerusalém, que é uma tradução de estudo utilizada por nós católicos, fruto do trabalho da École Biblique de Jerusalém, ou seja, uma Bíblia de estudo. Pega isso aqui, você católico, por exemplo. Depois você pega a Bíblia da edição pastoral. Você pode pegar a Bíblia da edição Ave Maria, ou, por exemplo, até uma Bíblia numa edição evangélica, João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, ou a João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, e compare os textos. Você irá perceber, se você tem um pouco mais competente, que as traduções elas divergem muitas vezes entre si, que existem vocabulários que aparecem numa tradução, construções sintáticas que não aparecem no outro. Por que eu estou dizendo que fiz esse adendo? Porque é importante para você entender isso. Todas as traduções se baseiam no texto grego, mas o tradutor, quando ele vai traduzir o texto grego, ou hebraico, ou aramaico, ou qualquer de outro, uma tradução de uma língua moderna, ele tem que fazer escolhas lexicais. E nós temos praticamente duas formas de tradução, que ambas têm vantagens, têm desvantagens. Nós temos uma tradução que é uma tradução mais formal. O que é uma tradução mais formal? E quem diz isso, por exemplo, essa informação, tem um livro da editora Loyola, que acho que é da Loyola, Cássio Murilo Dias, que é um grande exegeta, fez doutorado no Pontifício Instituto Bíblico de Roma. Tem um livro que chama Ler a Bíblia como Literatura. Você pode buscar esse livro nas edições Loyola, não é um livro que custa muito, ele apresenta exatamente isso. O que é uma tradução formal? É uma tradução em que você tem um texto X, ou colocar o texto na língua grega, no hebraico, você se preocupa ao traduzir o texto em tentar respeitar ao máximo os elementos formais do texto, ou seja, respeitar a morfologia, respeitar a ordem das palavras, respeitar a sintaxe. Essa tradução formal ela tem uma vantagem, porque dá ao leitor de língua portuguesa como nós aqui, mais ou menos uma noção da estrutura do texto na sua língua original. O problema dessa tradução, traduções formais, é que às vezes ela pode dificultar o entendimento do texto. Porque, por exemplo, a estrutura do hebraico, de uma língua semítica, ou mesmo de uma língua como o grego, o koiné, que é uma língua em que a função sintática é muito importante, e não a ordem da sintaxe como no português, no espanhol, nessas línguas modernas, pode criar uma dificuldade de entendimento. Nós temos uma outra tradução que não é formal, então nós teríamos uma tradução mais de caráter hermenêutico, que é uma tradução de caráter mais interpretativo, em que o tradutor, ao olhar para as línguas originais, ele se preocupa não tanto com a forma do texto, a ordem das palavras, assim como está presente no original, mas como é a tradução hermenêutica, ou seja, uma tradução em que facilite para o seu futuro leitor do texto traduzido o entendimento daquele texto. O ideal é que nós tivéssemos as Bíblias, para quem não tem acesso ao grego, tivéssemos para um estudo bíblico aprofundado, você tivesse na sua casa uma boa Bíblia com uma tradução formal, uma boa Bíblia com uma tradução hermenêutica, para que você pudesse comprar. Qual que é o problema do fundamentalismo então? Muitos fundamentalistas no Brasil pegam o texto em português, não conhecem grego, não sabem a ordem, e a depender da tradução utilizada, fazem a sua interpretação bíblica. Mas existe um ditado latino que fala tradutore traditore. Toda tradução é já uma forma de interpretação. Existem traduções melhores e traduções piores, e a depender da tradução realizada, pode ao leitor aqui agora, no século XXI, ao fazer a interpretação, ter então alguns problemas de entendimento do texto e da intencionalidade do autor. Nós católicos estamos aprendendo a valorizar a Sagrada Escritura, e isso é bom que aconteça. Nós deveríamos nos dedicar mais ao estudo bíblico, porque a igreja, a palavra de Deus é importante para a igreja, e às vezes na missa é impossível você fazer um estudo exegético, um estudo teológico, como eu estou fazendo aqui com vocês. Essa é uma iniciativa primeira que estamos fazendo, que tomara que se vocês gostem, e a gente poderia pensar isso, se propagar para as pessoas, para que vocês então tivessem um conhecimento mais aprofundado.
Então isso é só para você entender. Primeiro nós temos então, resumindo aquilo que eu falei, nós temos o problema do fundamentalismo exato, se basear numa tradução errônea, além de então o fundamentalista ter o problema de não reconhecer os gêneros literais, não responder aquelas perguntas que eu fiz para você, o que, quem, para quem, como, onde, quando e para que, vamos colocar mais uma aí, a finalidade, por que o evangelista escreveu. Além de não responder isso, o fundamentalista ele erra em considerar todos os textos uma crônica histórica e pode errar, se não conhecendo as línguas bíblicas, usando mal uma tradução, chegar a conclusões que o próprio texto não sugere. Isso é grave se nós pensarmos que nós vivemos num país em que o número de analfabetos funcionais é muito grande. Eu falo isso como professor de língua portuguesa. Isso não é nenhum demérito da nossa nação, mas leitores que não são competentes em reconhecer as entrelinhas, as estruturas, os usos da linguagem na sua interpretação. Tendo isso bem claro, a tradução que eu estou usando aqui é a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia de estudo, mas se precisar, veja que eu mostro aqui para vocês, que essa aqui é uma edição chamada edição crítica, que é o Novo Testamento em grego, chamado Nestle Aland, está na 28ª edição, é o que tem mais de atual. Isso aqui pode ser comprado da Sociedade Bíblica Alemã, texto em grego do Novo Testamento, não tem tradução, e abaixo nós temos o chamado aparato crítico, que é o aparato crítico, são os vários pergaminhos que nos ajudam então a interpretar as várias, dizemos assim, diferenças, variantes textuais. Então às vezes eu vou me valer do texto em grego. Se eu perceber mesmo usando a Bíblia de Jerusalém que o texto traduzido não é fiel àquilo que é a estrutura sintática do texto em grego, a sua morfologia, então eu utilizarei para facilitar o entendimento para você que me acompanha nesse momento. Vamos olhar então para o relato da paixão. Você vai pegar Mateus capítulo 26 e 27. A primeira coisa que nós temos que fazer é a pergunta que hoje os especialistas dizem sobre, tem uma teoria chamada teoria das duas fontes, que ela é aceita, é a mais aceita, é fruto do século XIX, não são só católicos que defendem essa teoria hoje no campo exegético, que é chamada teoria das duas fontes. O que é essa teoria das duas fontes? Baseada nos estudos bíblicos, existe uma minoria que discorda dos especialistas, mas a grande maioria hoje existe um consenso acadêmico, científico em relação ao processo de redação dos 3 evangelhos, ou seja, de Mateus, Marcos e Lucas. Hoje nós podemos dizer que Marcos foi provavelmente o primeiro evangelho a ser escrito, entre os anos 65 e 70, até um pouco depois, dentro do contexto da guerra judaico-romana, quando os romanos invadiram a Judéia. Mateus e Lucas, todo o evangelho de Marcos, se você pegar o evangelho de Marcos, está dentro dos evangelistas Mateus e Lucas, ou seja, provavelmente Mateus e Lucas conheceram essa redação de Marcos, mas além disso, eles se utilizaram das suas próprias tradições, por isso você tem textos que você só vai encontrar em Lucas. Se você pegar, por exemplo, a parábola do filho pródigo, essa parábola do pai misericordioso, Lucas, capítulo 15, de 11 a 32, você só tem Lucas. Ou a parábola do bom samaritano, que é o tema da campanha da fraternidade, Lucas, capítulo 10, por exemplo, se encontra lá, você vai ver que só está em Lucas. Outros textos também que só estão em Mateus, ou seja, então nós podemos concluir que esses evangelistas utilizaram traduções próprias de sua comunidade, mas além disso, existem textos que não estão presentes em Marcos, mas estão presentes versículos em Mateus e Lucas. Eu dou um exemplo para você, o Pai Nosso, por exemplo. Se você olhar o Pai Nosso, nós temos 2 versões do Pai Nosso. Primeiro, em Mateus capítulo 6, versículos de 9b até versículo 13, e em Lucas você tem uma outra versão menor do Pai Nosso, que é Lucas capítulo 11, a partir do versículo 2 ao versículo 4. Então você vai ver que esse texto não está presente em Marcos. Então isso demonstra para nós que ambos, Mateus e Lucas, conheceram uma tradição que a gente fala quelle, essa teoria dentro do meio luterano, metodista, meio católico, na exegese, que era uma fonte dos ditos de Jesus que eles foram utilizar para isso. Então, quando a gente começa a falar da paixão em Mateus, nós já vemos que os fatos principais narrados por Marcos, se Mateus foi o divisor de Marcos, estão todos presentes em Mateus, todos presentes em Mateus. Existe muita semelhança
de Mateus com Marcos. O que nós temos de diferença são cerca de 26 versículos do texto de Mateus para o texto de Marcos. Apesar das diferenças elas serem mínimas, a diferença teológica é grande. Por que eu digo isso? Primeiro, a comunidade para a qual eles escreveram é diferente. O objetivo teológico deles também era diferente. Então, a depender da estrutura do texto que antecede, vai mudar também. Por mais que você fale o mesmo texto, está dentro de um contexto, de um panorama, dizemos assim, um panorama textual, que vai então fundamentar uma outra visão do texto. Se você pegar o texto de Marcos, só um exemplo que bem simples para você. O texto de Marcos começa com João Batista, no capítulo 1, falando da voz que grita no deserto. Se você pegar aqui Marcos tem apenas 16 capítulos, é um pouco menor. Vai falar: eis que envio o meu mensageiro diante de ti, a fim de preparar o teu caminho. No versículo 4 vai falar: João Batista esteve no deserto, proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então Marcos começa falando de João Batista, e ele encerra no capítulo 16 as mulheres do túmulo, até o versículo 8, com as mulheres que tiveram muito medo. Depois, Marcos, no capítulo 16, versículo 9 a versículo 20, não vem ao caso discutir isso aqui, se era o original do Evangelho, nós não estamos estudando o Evangelho de Marcos, mas para você perceber que a dinâmica de Marcos é essa. Começa, então apresenta o personagem João Batista e termina na sua primeira redação com as mulheres no túmulo. O Evangelho de Mateus é diferente. O Evangelho de Mateus, diferentemente de Marcos, começa com uma genealogia. Já no versículo 1 diz: livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Começa com uma genealogia e vai terminar no capítulo 28 com Jesus, os 11 discípulos que caminham para a Galileia, uma montanha que Jesus mesmo ensinou, e o próprio Senhor ressuscitado, que delega a esses 11 discípulos a missão de ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja então que a lógica da redação, a lógica do Evangelho já é bem diferente nesse sentido. Mas olhando especificamente para Mateus, os 2 primeiros capítulos de Mateus nos apresentam, por exemplo, um relato da infância de Jesus. Mateus capítulo 1 e 2, que não está presente em Marcos. Marcos não fala sobre a infância de Jesus. Marcos já começa falando sobre João Batista. Nós temos um outro relato da infância somente em Lucas, nos 2 também primeiros capítulos de Lucas, que contém uma outra teologia. E o que nos salta a nossa atenção nesse primeiro momento do Evangelho de Mateus, por exemplo, nos 2 primeiros capítulos, são as várias citações tiradas do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento, em relação a Jesus. Eu faço para você um desafio: pegue depois da sua casa, nessa nossa formação, você vai poder voltar aqui ao nosso vídeo e tente contar quantas são as citações que nos remetem a textos veterotestamentários. Por exemplo, ao profeta Isaías, ao profeta Miqueias, a Oséias. Então isso já começa a nos revelar que desde o início Mateus tem a necessidade de falar para o seu público-alvo que Jesus é o Messias, que realiza a expectativa, a esperança de Deus para Israel. Não seria o contrário, não haveria razão alguma de não citar essas passagens bíblicas, se não fosse evidentemente para mostrar a ligação de Jesus com o povo de Israel, com a promessa feita aos pais, aos antepassados, e feita principalmente por meio dos profetas de Deus. Mas nós temos um outro detalhe aqui. Nós temos aqui o que nós falamos, uma espécie de enquadramento, de estrutura do texto, em que, se você olhar, por exemplo, a Mateus capítulo 1, versículo 23, diz o seguinte, citando aqui Mateus usando o texto de Mateus usando o texto de Isaías capítulo 7, versículo 14, diz o seguinte, Mateus capítulo 1, versículo 23, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, o que traduzido significa Deus está conosco. Veja bem, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, o que significa Deus está conosco. Guarde, você que me escuta agora, essa expressão Deus está conosco.
Vamos olhar para o final do Evangelho de Mateus. No capítulo 28, no último versículo, na última parte do versículo 20, Jesus ressuscitado diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vou repetir: eis que estou convosco. Lembra que em Mateus capítulo 20, versículo 23 diz que Emmanuel significa Deus está conosco. Nós temos uma estrutura literária muito bem pensada aqui, não temos como negar. No primeiro capítulo aparece a informação que Jesus é o Deus que está conosco, é Deus que caminha conosco. E no último versículo do Evangelho, Jesus ressuscitado vai falar: eis que estou convosco todos os dias. Veja então que só isso, só outros detalhes, tantos que nós iremos mostrar ao longo desses nossos encontros, todas as quartas-feiras, se você estiver atento e quiser estudar a Bíblia, que você vai notar realmente que a teologia, apesar dos evangelhos serem semelhantes, a teologia ela é profundamente diferente. Semelhante não quer dizer igual. Como eu disse para você então, que as citações que são várias, eu só coloco algumas aqui, vou falar para você, depois você pode voltar no vídeo. Por exemplo, Mateus capítulo 1, versículos 22 e 23, Mateus capítulo 2, versículos de 5 a 6, depois o versículo 15, versículos 17 a 18 e também o versículo 23, Mateus capítulo 4, versículos 14 a 16, Mateus capítulo 8, versículo 17, Mateus capítulo 12, 17 a 21 e tantos outros que depois a gente vai citando para vocês. Enquanto em Marcos, vamos dizer assim, que a paixão, tem aquela resposta, a necessidade de responder por que Jesus foi crucificado, Marcos dá ênfase ao sofrimento de Jesus enquanto justo, enquanto obediente ao Pai em tudo, até a morte de cruz, como símbolo da rejeição dos homens, a sua mensagem. Mateus não desconsidera essa realidade, porém, Mateus, por tudo aquilo que já caminhamos, ele vai ressaltar que quem sofre é o Filho de Deus, é o Messias escolhido de Israel. Por que você fala isso, Padre Alisson? E aqui existe um dado interessante, que você, ao ler qualquer escrito bíblico, ou qualquer livro de literatura, como devemos dizer assim, você tem que estar atento. O meu orientador lá em Roma, chamado Massimo Brilli, que é um dos grandes especialistas hoje da Pontifícia Universidade Gregoriana, que é perto da Fontana di Trevi, um ponto turístico hoje de Roma, ele dizia que nós, ao lermos a Bíblia, nós temos que fazer o caminho do leitor. O que é o caminho do leitor? A maneira como o evangelista vai organizando, ele vai construindo, vai propondo um caminho para você. Então, veja, nós estamos aqui no final do Evangelho de Mateus, no capítulos 26, 27, e no capítulo 28 é a ressurreição de Jesus. Você tem que se perguntar, o que Mateus disse antes dos 25 capítulos? Quais foram as informações? Será que houve uma informação do personagem Jesus sobre a cruz? Sobre a identidade de Jesus? Isso você usa para o Evangelho de Mateus, mas você usa para qualquer outro Evangelho. Então você, para ser um leitor competente, você tem que retomar o caminho do leitor, os indícios textuais, de vocabulário que o evangelista vai dizendo. E eu falo isso por quê? Porque o evangelista Mateus já deu um indício para nós. Ele começa no primeiro versículo, ele é o único que diz: livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Por que será? O primeiro versículo é sempre a introdução, porque aquilo que você sabe, pelas regras da retórica moderna, e inclusive podemos dizer assim da retórica clássica, o que marca a mente, a percepção do leitor, do ouvinte, é aquilo que são as primeiras palavras. É que você coloca como orador, como escritor, o caminho que ele vai fazer, a estratégia textual que você vai utilizar. E Mateus utiliza exatamente isso primeiro: livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Vai partir de Abraão para chegar então até José. Mateus está querendo mostrar para a sua comunidade, e a chegar ao final no relato da paixão, que Jesus é o Messias esperado, que Jesus se insere na tradição de Israel, mas não somente na tradição de Israel, porque é ligado a Abraão, o pai da fé, mas se insere inclusive dentro da dinâmica da descendência davídica. Você tem uma outra visual no Evangelho de Marcos, se você for comparar, porque Marcos já começa falando uma citação do profeta Isaías, logo no início, por exemplo, citando Isaías, mas também tem textos de outros, de Malaquias aqui no meio,
no meio. Então é uma outra visual. O narrador, o autor do texto quer nos levar para uma outra dimensão. Antes de eu continuar, não sei se tem pergunta aí, Léo. Alguma pessoa fez alguma pergunta por enquanto? Ainda não? Então tá bom. Então depois, se vocês tiverem alguma pergunta, o Léo está gravando para mim, estamos nós dois aqui, tempo de Covid-19, então nós temos que nos proteger, mas estamos com uma distância segundo aquilo que diz o governo estadual, nenhum problema. Vamos então começar a entrar no caráter teológico. Nós temos apenas mais aí 8 minutos, vou fazer apenas uma introdução, vai ficar um sabor, veja, nós não entramos ainda no texto de Mateus propriamente dito. O que nós podemos começar a compreender da teologia do Evangelho de Mateus? Se nós olharmos o capítulo 26, logo no início que a narrativa começa, capítulo 26, versículo 2, Jesus diz o seguinte: sabeis que daqui a 2 dias será a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Dentro desse bloco narrativo, dentro dessa parte do Evangelho, quem assume o protagonismo de tudo é Jesus. É Jesus quem toma a primeira palavra. Quem toma a primeira palavra, seu protagonismo do texto toma a primeira palavra, evidentemente que ele é aquele que irá conduzir a história, aquele que é o centro então de toda a história contada. Jesus então que anuncia para os seus discípulos, dentro do contexto então da sua paixão, da sua permanência em Jerusalém, a possibilidade de ser morto. Mas além disso, um termo que aparece é o termo kairos, que é o termo tempo, que vai aparecer, por exemplo, em Mateus capítulo 26, versículo 18, o próprio Jesus diz: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Esse tempo de kairos é diferente de cronos no grego. Cronos é o tempo do relógio, é o tempo cronológico, é o tempo que nos consome. O kairos pode ser entendido como um momento específico, momento oportuno, e depois no sentido alargado as pessoas vão traduzir isso como momento da graça de Deus. Então Jesus vai falar do seu tempo, é o momento oportuno para o qual então se realizará o mistério da sua paixão. Mas além nós temos uma outra característica do Jesus aqui apresentado pelo evangelista Mateus, que você vai escutar essa narrativa de Mateus no domingo de Ramos, talvez vai ser para a sua casa, porque nós não poderemos infelizmente estar juntos diante dessa pandemia do coronavírus. Quando Jesus, por exemplo, se volta para Judas, veja que Judas, nós temos aqui no capítulo 26, versículo 25, Jesus vai dizer então Judas, seu traidor, perguntou: porventura sou eu, Rabi? Jesus respondeu: tu disseste. O Jesus de Mateus não apenas reconhece que ele vai ser morto, vai ser traído, como também ele reconhece, aponta para aquele que é o traidor. Isso também é algo muito interessante. Depois, as outras coisas que vão colocar, a gente colocar essas citações, porque a gente não vai poder entrar, vai ficar uma curiosidade para vocês, mas a própria maneira quando Judas vai ao encontro de Jesus e vai beijar, está aqui no capítulo 26, no versículo 50, Jesus respondeu-lhe: amigo, para que estás aqui? Se você ver a nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia de estudo, vai mostrar que essa expressão, amigo, para que estás aqui, pode ser traduzida, uma expressão da época, vai dizer: faz o que você tem que fazer. Então é um Jesus, que é uma imagem de Jesus muito ciente da sua paixão, um Jesus que tem consciência da sua identidade, um Jesus então que é protagonista de todo o relato da paixão. Bom, nós podemos continuar aqui falando também que, sim, em Marcos, o momento culminante é Jesus diante do Sinédrio. Em Mateus tem um outro momento culminante que é Jesus diante dos pagãos, diante de Pilatos. Para vocês terem uma noção, e aí a diferença que tem do texto de Marcos para o texto de Mateus, somente o texto de Mateus fala, por exemplo, da mulher de Pilatos, que sonha com Jesus e que vai dizer, para versículo, por exemplo, Mateus capítulo 27, versículo 19: enquanto estava sentado no tribunal, sua mulher lhe mandou dizer: não te envolvas com esse justo, porque muito sofri hoje em sonho por causa dele. Isso é um texto de Marcos, o sonho da mulher de Pilatos.
todas essas características devem nos lembrar, e eu vou mostrar isso para vocês agora, a estrutura da narrativa da paixão. Nós começamos, por exemplo, no capítulo 26, é Jesus quem toma a iniciativa de falar com os discípulos, ele enquanto protagonista. Sabeis que daqui a 2 dias será a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. E depois no capítulo 28, depois de tudo ter passado, é Jesus agora ressuscitado que tem a última palavra para todo esse bloco narrativo. Quando ele falar, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas tem um outro detalhe aqui. Se por um lado, nós lá no início, vamos ver isso na próxima semana, os chefes dos sacerdotes anciãos tramam a morte de Jesus para pegá-lo, para silenciar a sua voz. No capítulo 28, nos mostra que esse plano maquiavélico de destruir e de silenciar Jesus, ele vem por terra, porque a ressurreição de Cristo mostra exatamente que aquilo que esses chefes religiosos desejavam não se realizou, porque o Pai ressuscitou o seu Filho Jesus. Mas temos uma outra relação entre o início da paixão e o seu final. Por exemplo, já no início, no capítulo 26, versículos de 6 a 13, nós temos, por exemplo, uma mulher que vai ungir os pés de Jesus, e uma mulher que não tem um nome. E depois, no capítulo 28, nós temos o protagonismo de mulheres que vão ao túmulo de Jesus também para no raiar do dia. Então nós vamos começar a ver no próximo encontro algumas relações que nós podemos ver em relação a isso daí. Vamos dizer assim, este evangelho tem prosa ritmada em muitas... assim, alguém está falando assim que para a gente, né? Se esse evangelho tem uma prosa ritmada e muitas vezes até política. Na verdade, o evangelho de Mateus, o Jesus do evangelho de Mateus é um Jesus muito duro. Vocês vão ver que é um Jesus exigente, um Jesus zeloso pela tradição dos pais. Vocês vão ver isso no próprio discurso da montanha, Mateus de capítulo 5 a 7. Um Jesus que retoma a tradição e vai dizer que ele não veio abolir a lei dos profetas, mas dar-lhe pleno cumprimento. Então, é um Jesus que se coloque contra as autoridades judaicas. Então, isso também é uma ideia interessante. Você, quando lê o Evangelho, você tem que se perguntar qual é a imagem de Jesus que nos é passada por cada um dos evangelistas. A imagem de Jesus vai ficar mais clara para nós quando nós entrarmos aqui no texto bíblico. Muito bem, eu quero cumprimentar a Jacinte, a irmã Jacinte, que é lá de Cabo Verde, que nos acompanha aqui. A irmã Jacinte, que trabalhava na Suíça, e eu pude guiar um grupo de portugueses que moravam na Suíça. Quando ela foi a Roma, eu fui um guia turístico, foi muito bom, nós nos conhecemos e foi uma experiência marcante para mim, para mim, no caso, eu pude levar essas pessoas, poder conhecer esses portugueses que moravam na Suíça, foi muito interessante. Temos outras pessoas. Depois também a pessoa pede para nós mandarmos os versículos. Nós podemos ver uma maneira, as pessoas que estiverem interessadas, depois de nós fizermos todo esse estudo, você que acompanhar, no último encontro então nosso, na Semana Santa nós vamos ver se a gente termina o relato da paixão segundo Mateus. Você manda o seu e-mail, ou nós mandamos o e-mail da paróquia, você nos envia, eu posso aí organizar esse texto, mandar para você, para que você possa estudar. Muito bem, então nós vamos encerrar, nós já temos 1 hora, espero que você possa saborear, volte esse vídeo 1 ou 2 vezes, compartilhe, chame mais pessoas para participar conosco. Essa é uma iniciativa que nós aqui da paróquia Santo Antônio de Pádua, eu estive para ajudar você a algo construtivo durante essa quarentena, você que está às vezes em casa. Então vamos usar esse tempo para nós formarmos e estudarmos a palavra de Deus. Lembrando uma coisa, que eu estou direcionado para cristãos católicos. Meu objetivo aqui não é fazer apologia, é apresentar aquilo que é a teologia católica ou a exegese bíblica católica, porque se fosse uma apologia, discutir, nós teríamos condições também, mas aí eu entrei em outro âmbito, não é o âmbito teológico, o âmbito da filosofia, o âmbito das ciências, da religião. E o nosso objetivo aqui é ajudar as pessoas que vêm à igreja a poderem então saborear o texto bíblico. Então fica o desafio para você aí, para o nosso próximo encontro, que você pudesse ler Mateus capítulo 26, e aí aquilo que eu vou falar entrará mais assim na sua cabeça e será melhor.
Um grande abraço e que Deus, por intercessão de Santo Antônio de Pádua, abençoe hoje e sempre. Amém. Até a próxima, se Deus assim o quiser e nos permitir.